Boa tarde, gente. Estamos dando início a mais um novo programa Na Mira do Clima. E hoje temos muitas coisas importantes aqui, inclusive uma entrevista com um professor da Universidade Meteorológica de Curaçá, o professor Maurício Ribeiro. Não se esqueçam também de dar uma visitadinha no nosso Twitter, está aqui embaixo, @namiradoclima.com. Pois é, daqui a pouquinho estamos juntos aí. Olá pessoal, estamos aqui agora, como eu falei para vocês, com o professor Maurício Ribeiro, de Curaçá. Professor, tudo bem, professor? Boa tarde, Murilo. Maurino. Seu Maurino, desculpe. Pois é, professor, nossos telespectadores hoje têm uma grande dificuldade em saber a respeito do efeito estufa, do aquecimento global, e como o senhor é entendido na área, é formado na Universidade Meteorológica de Curaçá, o senhor poderia nos explicar um pouco o que é efeito estufa, aquecimento global, essas coisas aí? Pois não, bem, é simples. Não é tão difícil como muita gente pensa, né? Que na verdade o efeito estufa é uma coisa natural, né? Que já existe há muitos anos, que serve para poder, como é que se pode dizer, manter a temperatura da Terra, não é? O processo é simples, todo mundo aqui sabe, né? Que os raios do Sol passam pela atmosfera, acaba batendo, né? Na crosta terrestre, nisso, na evaporação, né, desses gases, quando o raio do Sol pega na Terra, ele acaba, né, produzindo raios ultravioletas que não são perceptíveis, né, aos olhos humanos, mas que existem. E esses raios, ao subirem, alguns, né, passam e vão para a estratosfera, né, para cima, outros ficam acumulados aqui, né, entre a atmosfera e a crosta terrestre. E, na verdade, esses raios, né, ficam circulando porque eles não se evaporam junto com os outros acima da estratosfera, né? Não se evaporam justamente por causa do dióxido de carbono, do metano, né? Do óxido nitroso, que são gases que estão na atmosfera, que ajudam a reter, né, esses raios ultravioletas. Uma outra questão interessante também o CFC, o CFC é o clorofluorcarbono, que é aquele gás que a gente solta quando os sprays, né? O gás dos sprays, e que aqui também exala um gás que acaba indo para a atmosfera e ajuda a reter mais esses raios ultravioletas. Também uma outra questão que é muito natural, por isso que o efeito estufa é uma coisa muito natural, é quando um animal morre, que entra, né, em decomposição, ele libera um odor, né? Como é que nós dizemos por aqui? Carniça. A carniça, isso. Aquilo carniça. Também é um metano que acaba indo, né, o CH4, que acaba indo para a atmosfera e retendo também. Sem se falar, né, das flatulências, né, dos ovinos e dos bovinos. Mas professor, creio que muitos de nossos telespectadores, eles não entendem sobre essa questão da flatulência. Eu entendo, mas muitos não entendem. Mas qual o nome assim que nós podemos dar isso aí, flatulência? Bem, lá em Curaçá a gente costuma chamar a flatulência de peido, bufa, né, queima.
o nome que vocês querem denominar, né? Interessante, gente. O pum, a bufa, o peido, Que a gente o chama queima. o pum da vaca, né? Que é assim chamado nos livros cientificamente Nossa. elaborados, né? Que também ajuda, né? Tá tendo até processo aí em relação de querer se diminuir a produção da pecuária, né? Que a pecuária acaba sendo um problema também, querendo ou não, indiretamente ambiental. Interessante, né, gente? Você pode perceber que até um queimazinho, rapaz, de um animalzinho desse pode estragar a nossa atmosfera. É isso aí. Pois bem. E aí a pergunta que não quer se calar, né? E onde isso tudo vai parar? Né? Onde nós vamos parar com isso tudo? Pois bem, é simples. Tudo isso vai dar num chamado aquecimento global, né? Que nada mais é do que justamente esse aquecimento exagerado, né? Do efeito estufa dentre a atmosfera e a crosta terrestre, e que isso está levando, né, ao derretimento das geleiras polares. E tem uma coisa interessante, né, que é necessário os telespectadores saberem, né? Porque assim, os países do norte, né, Estados Unidos, Itália, né, Irlanda, Inglaterra, então Rússia, né, esses países sofrerão com o efeito estufa um processo de derretimento, né, muito forte no polo das geleiras, que isso vai provocar inundações a várias cidades, né, que estão perto das beiradas, né, da chamada beira-mar, né. Então as cidades provavelmente no futuro serão alagadas, né, porque o derretimento é uma coisa simples, né, derreteu a neve, aumentou o fluxo de água no oceano, automaticamente a maré aumenta e cobre a parte de terra que está mais próxima, que no caso são as praias, né. Então nós podemos dizer que cidades como Salvador, Rio de Janeiro, né, aqui no nosso país, serão devastadas por água, né. Agora, o interessante é que aqui na região tropical, né, que fica abaixo dos círculos polares, existe essa questão do calor, né, porque a linha do Equador perpassa por aqui, e automaticamente aqui o processo vai ser totalmente diferente, né? Em vez de frio, vai ser um calor intenso, né? A formação de muitos furacões, que todos aqui sabem que os ventos fortes são formados pelo calor. E vai ser uma catástrofe enorme se esse processo de aquecimento, se a humanidade, né, não tomar providências, né? A gente sabe que em 1997, no Tratado de Kyoto, né, os Estados Unidos, juntamente com mais 12 países, né, assinaram esse tratado no intuito de diminuir essa catástrofe, né, ambiental. Porém, a gente pode se dizer que o Tratado de Kyoto não foi bem um tratado ambiental, né? Os ambientalistas afirmam que foi mais um tratado diplomático, porque o próprio Estados Unidos, né, que segundo o IPCC, né, que também é outro órgão, um painel intergovernamental, né, de mudanças climáticas, tem mostrado que nos últimos 50 anos os Estados Unidos é um dos países que tem mais contribuído para o problema do aquecimento global, né? E é triste porque ele também afirmou há uns 10 anos atrás, né, que não ia procurar investir, né, em colocar filtros nas suas fábricas, nem muita coisa, porque senão isso poderia prejudicar muito a economia, seria muito gasto, né, para os Estados Unidos. Então eu tenho a dizer aos telespectadores que fiquem ativos em relação a isso, né, e é mais ou menos por aí. Muito bem, professor. E agora vamos finalizar a entrevista com o professor Maurício Ribeiro. Professor, muito obrigado. Valeu a pena você ter explicado um pouco sobre o efeito estufa para nossos telespectadores. Pois bem, gente, vamos agora direto para Israel com o repórter Ricardo Mendes. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde, Brasil. Estamos aqui diretamente de Israel, das proximidades de Jerusalém, né? O calor aqui está muito intenso mesmo. Estamos aqui com o nosso amigo Mohamed Laele, que apareceu aqui nas proximidades. Seu Mohamed, o clima aqui sempre foi intenso assim.
O clima aqui está muito quente, quente mesmo. E não só no meio ambiente como entre nós. Como assim entre nós? Pois bem, gente, como você pode perceber, lá em Israel, lá o clima tá quente mesmo, você percebeu aí, né? Então, agora iremos finalizar nosso programa na mira do clima. Então agora, fique com os videozinhos aí, infantil, mas que tem muitas coisas a ver com o nosso clima. Tchau, tchau. Any cold in the stove and you freeze in the winter and you ghost to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem better and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. Put your hand or something like rat-a-tat at the window. At the window. See how love lights out the door. Money makes the world. The world. The world. The clinking clanking sound of money, 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 get a little, money, 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 money.